A todos vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Temos imenso prazer de recebê-los aqui e o objetivo nosso é ensinos da Palavra de Deus e desejamos que nesses estudos, nesses momentos, juntos com a Palavra de Deus, possam fortalecer a sua vida, especialmente a sua fé, não só na Palavra de Deus, mas também na própria existência do nosso Deus. Eu sou o Nilo e tenho um imenso prazer em me dirigir a todos vocês. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Temos um assunto para essa ocasião, um assunto extraordinário que mexe muito com o meu coração, um assunto que a Bíblia dedica espaço tremendo ao falar sobre ele, e na medida do possível nós vamos embasar os ensinos, nós vamos fundamentar os nossos argumentos, já de antemão nós apresentamos isto, embasar tudo em cima da Palavra de Deus, que ela é a autoridade. Esta palavra é o ponto de onde vamos partir toda a nossa argumentação. E a nossa maior expectativa é de que, ao estudar sobre ele, você possa adquirir um gosto ainda maior e prosseguir na sua vida estudando este assunto que eu creio que é da máxima importância para a vida, não só a minha própria vida, mas a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus e espera conhecê-lo melhor. O tema que temos para essa ocasião tem a ver com a pessoa de Deus, onde nós queremos falar sobre Deus, o Deus absoluto. É isso que nós temos na Palavra de Deus. Gostaria também falar um pouco sobre o porquê desse título, absoluto. Por que Deus absoluto? Bom, a ideia absoluta é uma ideia muito ligada com aquilo que nós vamos encontrar na Palavra de Deus. Porque absoluto é aquilo que é total. Traz a ideia daquilo que é completo. Nosso Deus é um Deus total. Nosso Deus é um Deus completo. Uma segunda ideia que temos desta palavra absoluto é que é um Deus pleno. E isto quer dizer que o nosso Deus é um Deus inteiro, na sua essência, não é? E isto faz-nos enxergar dentro da palavra de Deus esse Deus maravilhoso que temos sendo apresentado desta forma, um Deus total, um Deus pleno. E também uma outra ideia que pode ser extraída é a ideia de que nesse Deus não há dúvidas ou variações. É um Deus absoluto. Há um versículo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que casa bem com esta ideia. O Deus absoluto, ou seja, o Deus em quem não há dúvidas ou variações. Veja bem o que a palavra de Deus diz aqui nesse versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Agora note bem essas palavras que seguem. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós temos aqui, nesse versículo, a ideia de onde vemos esse Deus como aquele que não varia. Ele é sempre o mesmo. Aquele Deus onde não existe a menor sombra de mudança. Porque ele é o Deus que é o Deus de ontem, ele é o Deus que é o Deus de hoje, e é o Deus que será o Deus eternamente, conforme dizem outras escrituras para nós. E finalmente uma quarta definição desse título absoluto, porque também ele é aquele que ocupa posição superior, note bem, ele ocupa, esse Deus absoluto, ele ocupa posição superior e isolada em relação aos outros. Isso é magnífico. Isto faz com que o nosso coração não só encontre
segurança, porque se nós cremos num Deus que não varia, se nós temos a nossa fé num Deus que não muda, se nós temos a nossa fé depositada num Deus que é superior, que é único e que é isolado em relação aos demais, isso é fundamental para nós, na nossa convicção. Atos capítulo 17, uma ocasião quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, e andando ali, ele viu, naquele momento de exposição de grandes ídolos, uma mensagem a um Deus que eles não conheciam. Tanto que nós temos aqui nas Escrituras esse título, ao Deus, era uma adoração, era uma devoção que estava sendo dedicada a um Deus que eles não conheciam. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse coisas extraordinárias acerca desse Deus desconhecido. Talvez você que me ouve, talvez você que me escuta nesse momento, você também não conheça esse Deus. Não digo apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual, um conhecimento profundo, uma relação pessoal com esse Deus. E eu gostaria que você observasse a forma como o apóstolo Paulo apresenta aqui em Atos capítulo 17 esse Deus que eles não conheciam. Note bem o versículo 24, o apóstolo disse o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Como Criador de tudo que ele fez, ele também exerce o senhorio sobre tudo que ele criou. E ele criou as coisas do céu e da terra. E uma outra coisa que ele diz: e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É um Deus absoluto. É um Deus que ocupa uma posição superior e uma posição isolada em relação aos outros. Esse é o Deus que nós anunciamos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que as Escrituras nos apresentam. Esse Deus absoluto. Há muito tempo atrás, alguns ensinadores da palavra de Deus nos serviram como orientadores. E um deles, numa certa ocasião, disse algo que eu registrei e gostaria, nesse momento, de reproduzir para nos ajudar no nosso estudo. Foi uma frase falada. Eu não tenho certeza se a frase era dele mesmo ou se esta frase vem de outro. Eu não posso precisar quem foi a primeira pessoa que elaborou a frase. Mas ela tem a ver com o seguinte. Ela diz assim: crer na realidade existencial de Deus é o princípio e o fim da fé cristã. Atente bem para essas palavras. Crer na realidade existencial de Deus. Nós sabemos que o crente é aquele que crê. Nós sabemos que a pessoa que se relaciona com Deus é uma pessoa que tem que se relacionar com Deus, e a condição essencial para esse relacionamento com esse Deus absoluto, do qual a Bíblia nos fala e que vos apresentamos agora, é um Deus que coloca uma condição. E essa condição está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, note bem para essas palavras: de fato, sem fé,
crer na realidade existencial de Deus é o princípio e o fim da fé cristã. E aqui Hebreus está dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas levam vidas tendo como um objetivo salutar, tendo como objetivo positivo, tendo como um nobre objetivo viver uma vida para agradar a Deus. Só que elas erram nesse ponto. Por desconhecer como que se lida com esse Deus absoluto das Escrituras, elas não conseguem agradar a Deus. O que agrada a Deus não é a nossa sinceridade. O que agrada a Deus não é a nossa religiosidade. Aqui, Hebreus está dizendo, o que agrada a Deus é a nossa fé. E ele diz isso daqui numa forma muito objetiva, muito firme, muito esclarecedora, onde não fica dúvidas nenhuma. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda ele segue dizendo o seguinte, porquanto é necessário, você observa as palavras? Primeiro ele diz, é impossível, e agora ele coloca, é necessário, são condições essenciais. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Crer na realidade existencial de Deus é o princípio e o fim da fé cristã. Aquele que se aproxima de Deus, esse Deus absoluto, ele põe esta condição. É necessário que ele creia que ele existe. Ainda dentro desta ideia, eu queria ler uma outra passagem, lá em Colossenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, mas eu menciono apenas versículo 6, que diz o seguinte, ora, Paulo está dizendo, preste bem atenção nessas palavras, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esse versículo é muito interessante nesse aspecto. Porque ele está dizendo o seguinte, a primeira parte do versículo diz, como recebestes a Cristo, o Senhor? Ele está pregando para nós acerca da forma pela qual nós cremos no Senhor. Como é que nós cremos no Senhor? Nós não estivemos com o Senhor, nós não vimos carnalmente o Senhor Jesus, nós não apalpamos ele, não tivemos um contato pessoal e direto com ele fisicamente. Como que isto aconteceu? Pela fé. Pela fé. Ora, assim como recebestes a Cristo Jesus. Veja bem, nós o recebemos pela fé. Versículo 5 diz, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou convosco. Paulo falando para eles, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Esse é o versículo anterior. Mas o versículo 7 também diz, nele radicados, ou seja, em Cristo, e edificados e confirmados na fé. Então, esse versículo 6, ele está entre dois versículos que falam exatamente da fé. Então, como é que você recebeu a Cristo como Senhor? Você recebeu pela fé. Você recebeu pela fé. E o versículo diz assim, para terminar a citação dele, assim andai nele. Poderíamos parafrasear isto dizendo o seguinte, ora, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Bem, se nós recebemos a Cristo pela fé, como é que nós vamos andar com Cristo? É pela fé. Não há um jeito de começar a vida com Cristo e outro de continuar esta vida com Cristo. Não há. A gente começa isso pela fé e a gente continua esta carreira pela fé. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos,
crescendo em ações de graça. Eu quero terminar reforçando esta ideia que serve como base essencial para a nossa meditação no início desses estudos. Crer na realidade existencial de Deus é o princípio e o fim da fé cristã. Louvado seja Deus pelos irmãos que podem crer nesse Deus absoluto. Que a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja fortalecida cada vez mais, para que esta fé se torne vigorosa. Se porventura alguém que nos ouve, alguém que nos escuta, que está nos assistindo nesse momento, carinhosa e gentilmente, nós queremos recomendar que a sua fé esteja centralizada nesse Deus. Termino deixando o versículo de 1 Pedro, no capítulo 1, que diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Veja bem como ele termina. De sorte que a vossa fé e esperança, não só a fé está ligada à esperança. De sorte que a vossa fé e esperança estejam onde? Estejam em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que a nossa fé esteja nesse Deus absoluto.